Cláudio Klein, essa é a nossa realidade, né, Cláudio? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, doutor Cláudio. Aos que nos ouvem. Então, nós estávamos aqui no preâmbulo aqui do comentário, conversando sobre exatamente essa questão da confiabilidade das notícias e, no caso aqui, a confiabilidade do que a gente está comprando e comendo. Isso até, né, Paulo, há muitos anos se sabe ou se tem cuidado, e a fiscalização e os órgãos de controle têm melhorado muito nesse sentido de que a gente está mais... dá para confiar mais em quase tudo que a gente hoje adquire, mas obviamente... Durante a pandemia sim. A coisa piorou, né, Cláudio? Bom, tem esse lado da fiscalização e vai ter sempre, assim como tem nas outras questões econômicas, as pessoas tentando sempre burlar, isso vai acabar acontecendo em todas as áreas. Mas, Paulo, aí esse é o motivo do comentário de hoje, é confiabilidade da informação de saúde, de ciência, né? Isso é uma das coisas que realmente essa pandemia nos trouxe eu vou dizer uma realidade que não era posta antes. A gente lia uma matéria e ela parecia ter os seus comentários, ter o seu formato de apresentação, mas não com a vontade de mostrar apenas um lado da matéria, né? Hoje a gente se vê um artigo de científico, por exemplo, e invariavelmente ele é reproduzido, às vezes até pelos autores, já com um resultado que eles concluíram para chamar a atenção do seu artigo. E muitas vezes não necessariamente isso não tem relação. Apenas para fazer um parênteses, Cláudio, para tentar deixar mais claro, esse juízo de valor que está sendo colocado está perpassando questões políticas e chegando, inclusive, em questões de saúde. Eu acho que é isso que você quer dizer. Não tenha dúvida. Eu acho que na questão política fica muito claro, mas aí... Mas é escambau mesmo. Vamos dizer assim, te permite, porque a política ela é aberta a essa discussão, mas assim como o Nicolas diz, a ciência não deveria cair nesse jogo, né? E é o que ela se propõe. Eu não sei se esse assunto aqui tem a ver com isso ou não, mas hoje tem uma matéria que eu vi que ela foi publicada durante o mês inteiro de novembro em vários sites. Se você quiser pesquisar, pode olhar, está na BBC. Como o aquecimento global pode estar por trás de 200 mil casos de doença renal no Brasil. Aí o artigo ele é feito por pesquisadores da USP e da uma universidade na Austrália, e avaliou dados, né, recolhidos de internações hospitalares ao longo de 16 anos, né, juntando 1.816 cidades brasileiras entre o ano de 2000 e 2015. E a partir daí, eles estudaram que houve um aumento percentual de mais ou menos 1% no número de internações relacionadas a doenças renais. Infecções renais, redução de função renal, casos de perda de função renal específico. E aí, na manchete, como estou dizendo aqui, pode estar por trás disso o aquecimento global, ou seja, o aumento de temperatura. E aí tu vai lendo o corpo da matéria, o corpo da matéria cita que as principais doenças relacionadas com a perda de função renal é o diabetes e a hipertensão, que nós também temos visto aumentar, especialmente porque nós temos visto aumentar a sobrevida do ser humano e com o envelhecimento essas doenças são doenças degenerativas, elas têm se associado ao processo também. Mas eles colocam que possivelmente o aquecimento global, pelo fato de que as pessoas soem mais, reduzam o volume de circulação, não se cuidem tanto para ingerir líquido, e aí acaba deixando o rim com menos volume circulante, que acaba danificando o rim, e por isso seria a causa. Então essa é a lógica do processo. Mas veja que a manchete do artigo é relacionada com o aquecimento global, quando, na verdade, isso é uma muito discreta discussão. Na verdade, eles teriam que trazer que talvez as pessoas estão tomando menos água, que aí justificaria. Eu só para curiosidade, Paulo, eu lendo esse artigo, eu digo, cara, se isso é uma lógica real, então aquelas pessoas que moram em climas tropicais devem ter mais doença renal do que aqueles que moram em clima subtropical,
né? Ou não vai ter doenças renais em locais frios. Frios, né? Aí eu botei isso para pesquisar isso no nosso tradicional Google aí, para ver se tinha algum artigo que estudava, comparava a função renal entre pessoas que vivem. Não achei nada. Não achei nenhum artigo. Mas a gente traz isso, não é para criticar o artigo em si, ou é para criticar, nesse caso eu critico sim. A manchete especialmente. A manchete especialmente. Acho que a questão do aquecimento global traz também esse viés que a gente estava falando agora, que envolve um pouco de política. E eu acho que os autores, às vezes, também se propõem a trazerem os seus trabalhos, ganhar fama, né? Ganhar manchete pelo trabalho que produziram. Então, geram uma expressão que acaba sendo usada de uma forma errônea na avaliação do processo. A questão das fakes, Cláudio, sempre existiu, até antes do próprio evento internet, no fato de repassar informações. O maior problema é a propagação delas, né? O fato de ler, o fato de ver, o fato de, talvez até de enxergar, é uma coisa. Agora, eu compartilhar depois aquilo que eu li sem ter as credenciais de uma fonte digna, aí é o problema. E o grande problema em termos de fake news é que as pessoas, na maioria das vezes, elas compartilham pela manchete. Então, mas aí, Paulo, eu vou te fazer a seguinte questão. Qual é a fonte digna? Não, o problema não é a fonte, Cláudio. Você ler não tem nenhum problema. Não compartilhe só. Não repasse, se você tem dúvidas, repasse nem na conversação com alguém das suas relações. Mas a minha discussão aqui vai realmente fundo, Paulo, no sentido de dizer o que eu estou consumindo de artigo científico na área de saúde. E até que ponto está a capacidade crítica da pessoa de identificar, poxa, isso aqui não faz o menor sentido. Isso, quer dizer, eu vou hoje indicar um determinado tratamento, Paulo, aí eu vou num determinado artigo que um pesquisador americano lá em Nova York fez um trabalho dizendo que a droga tal agora é boa para asma, por exemplo. Eu já questiono se isso realmente foi um trabalho com profundidade, foi um trabalho com adequada revisão de literatura, né? Da onde veio essa droga? Porque a gente desconfia dos laboratórios, desconfia do interesse econômico. A coisa virou muito, muito comercial, muito com interesses secundários que realmente nos dificultam o julgamento. Isso de uma forma bem pura, né? O psiquiatra José Catt sempre dizia com muita autoridade, não precisa ser o primeiro a aderir, nem o último a sair. Isso aí. Isso na ciência se fala muito e eu também acho muito pertinente. Deixa eu pegar um assunto também em relação a essa confiabilidade, porque a gente não está lá para acompanhar em loco, mas o que tem de verdade e alerta real no que está acontecendo no recrudescimento da pandemia, especialmente na Europa? Então, é real, né? Os dados que a gente busca, a Holanda chama de mais atenção dos países mais vacinados na Europa. Sempre chamando atenção para aqueles que não completaram a vacinação então, ou Paulo, não fizeram o reforço. Na Holanda é citado isso claramente, que predomina entre os não vacinados, né? Embora lá o percentual de não vacinados está lá por 26%, 27%, então é um percentual pequeno. Mas, por exemplo, já os dados que vêm de Israel já falam que são também entre vacinados. E aí Israel, que foi um dos primeiros países, lembra, a praticamente completar a vacinação entre toda a população, eles estão com mais de 90% com o esquema completo, e aí avaliando a questão realmente da qualidade, né, da eficácia da vacina com o passar do tempo, né? Mas também, o que eu estou mais atento, como agora o surto está começando, o que eu estou mais atento é sobre internação hospitalar e sobre óbitos, né? Que, obviamente, nós estamos na fase inicial, isso não aparece, então ainda não dá para a gente dizer que não vai ter isso, mas, por enquanto, é baixo. Quer dizer, a gente tem curva de crescimento de casos, mas ainda com pequena repercussão sobre a internação. Essa dúvida que nos traz é com realmente qual o tempo do esquema, que o esquema vacinal vai ser realmente eficaz. Bom, doutor Cláudio, as vacinas elas vão passar por uma constante atualização. Exatamente. E existe uma tendência de que se tenha vacinas melhores no futuro. E eu acho que é isso que a gente tem que cobrar dos laboratórios, é que eles
vamos dizer assim, mude um pouquinho aquela perspectiva de vamos usar. Usem em países que ainda estão com baixo esquema vacinal, mas que já estejam desenvolvendo formas melhores com mais duradoura de vacina. Um abraço, Cláudio. Boa semana a todos. Sempre muito pertinente, Cláudio Klein, médico e também momentaneamente secretário, circunstancialmente secretário da Saúde de Lajeado. Agora 2 minutos